Graça e paz, amados. Mais um dia. Que bom estar com você aqui. Tá bom? Que bom termos oportunidade de falar com Deus, de dar prioridade a Ele no nosso dia. E já te peço que curta, compartilhe, deixe esse pedido de oração, porque você faz parte desse grande exército para nos ajudar a levar a palavra. Jesus espera isso de nós, é tão pouco, não é verdade? Vamos meditar lá em Isaías 26:3. É uma palavra muito significativa. E tem outras correspondentes para nós meditarmos também no Novo Testamento. Mas o que está em Isaías 26:3? O nosso comando, sabe? Nós somos comandados pela nossa mente. Assim como o homem pensa, assim ele é. Está lá em Provérbios 4:23. Lá em Efésios também 4:23, de uma outra forma escrita, mas que tem o mesmo significado. E lá em Isaías 26:3, Isaías nos diz: o Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Olha só, tem uma palavra aí que nos chama a atenção, que o Senhor manterá em paz. Não é só paz, tem outro P aí, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, pois confia no Senhor. E o 4 fala: confiar no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna. Amados, não é nosso pé, não é nosso braço, como eu sempre falo, mas realmente é a nossa mente. A nossa mente vai trabalhar ao nosso favor ou vai trabalhar contra nós? Porque primeiro vem os pensamentos, depois vem os sentimentos, tá? E vem as ações. O que é que tem alimentado as nossas mentes? Tudo que se passa e através dos nossos sentidos nós captamos. Os 5 sentidos, né? Nós olhamos, nós escutamos, podemos tocar, podemos sentir o cheiro, né? São 5 sentidos. O tato, o olfato, o paladar, a audição e visão. E nós concebemos um mundo assim. E o que tem entrado nas nossas vidas, o que tem alimentado a nossa mente através dos sentidos? O sentido que nós mais usamos, que nós mais gastamos, é a visão. O tempo todo. Nós olhamos aqui. É o nosso mecanismo que mais se estressa, mais se gasta. É a visão. E é por ali que realmente nós vemos o mundo, nós guardamos as imagens, observamos, lemos muitas coisas, né? Às vezes a pessoa surda, ela pode não ouvir, mas ela lê os lábios, tem a linguagem de sinais. Como a visão é importante, mas não é só pelo ouvir, não é só pelo ver. A palavra também nos diz que a palavra vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A cada dia é importante nós selecionarmos o que vai ser dado aos nossos olhos. E nós vamos evitar aquilo que vai nos trazer, que seja um mau alimento, que vai dar frutos que não são santos, que vai trazer prejuízos para a nossa vida emocional. E nós podemos realmente escolher. Nós podemos decidir do que nós vamos alimentar a nossa mente. E também, obviamente, o que nós vamos ouvir, que é outro sentido, que vai para a mente também aquilo que nós ouvimos. Quantos fracassaram na vida, quantos carregam até hoje uma palavra ruim que ouviram lá na infância, não é verdade? Quantos que ouviram e ficaram programados, ficaram agarrados naquilo ali, sabe? E realmente, a palavra, ela liberta, mas também ela aprisiona, ela cria cárceres nas nossas almas. E nós ficamos ali pensando, né? Que é na mente, né? Que vem a recordação daquela palavra, daquela frase. Que, infelizmente, as que mais nos pegam, nos atacam, são nas fases das nossas vidas, quando nós ainda não temos discernimento, quando nós estamos em formação e não podemos de imediato nos defender. E tomamos como verdadeiras todas aquelas afirmações que nós ouvimos. E hoje a nossa mente, né, recorda. E nós precisamos entender todo esse mecanismo do ver, do ouvir. Porque para que essa paz que transcende a compreensão humana, tá?
para que nós tenhamos realmente essa paz seja mantida nas nossas vidas, nós precisamos entender que nós não somos só o hoje. Nós somos um conjunto de passado, de histórias, de cultura, de aprendizados, e somos também os nossos sonhos futuros, as nossas expectativas. Quanta gente vive ansiosa e entra até em pânico pelo amanhã, que nem existe ainda, não é verdade? Sim, devemos planejar quando vamos fazer alguma coisa, é bíblico também, mas termos muito cuidado para não vivermos no amanhã, senão nós não conseguiremos. Muita gente não vive no presente, ou vive no ontem, triturando, remoendo aquilo tudo, né? Ou com saudosismo, ou vão para o amanhã com expectativas ruins, que trazem realmente sentimentos ruins, que vão gerar hormônios ruins, vão nos dar um dia ruim. Logo quando nós acordamos, os primeiros pensamentos que nós temos vão determinar o nosso dia. Por isso, podemos e devemos acordar já com a palavra de Deus nos nossos lábios. Tem tanta coisa boa para a gente declarar quando a gente acorda. A palavra é cheia, né? Tudo que a mim me concerne, quer dizer, tudo que me é de direito que o Senhor me deu virá a mim no tempo certo. E tantas outras. Bendize minha alma, Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É o Salmo 103. Pois é Ele que perdoa as nossas iniquidades, sara as nossas dores e nos enche de vida, de forma que somos renovados como as águias. Mas então, amados, quando nós também precisamos usar esse órgão da visão. Outro dia eu ouvi uma sugestão e eu fiz. Desenhar, ainda que nós não desenhamos, né? Como tem que ser, mas aquilo ali, quando nós olharmos, nós vamos lembrar o que nós desejamos, o que nós queremos. E eu desenhei, por incrível que pareça, aquilo que eu desenhei, no dia seguinte eu soube que no dia anterior tinha acontecido parte daquilo. Eu falei, meu Deus, Deus é tão maravilhoso, tão fiel. Só é fiel, né? Que aquilo que eu pensei, que eu desejei, que eu desenhei para ficar olhando, quando viessem os pensamentos negativos, eu olharia aquilo e falaria, não, aquilo ali que é o meu foco. Eu vou olhar pelos olhos da fé, aquilo que eu realmente desejo. Na real, ali, ainda não está concretizado. Mas Hebreus fala, né? Que a fé é a convicção daquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos. Então, já que os nossos olhos captam, os nossos olhos, eles são poderosos, levam aquilo para o nosso consciente, inconsciente, para a nossa memória, vamos também ser estratégicos, usar os mecanismos da nossa mente para que possamos crescer na nossa fé, alimentar a nossa esperança por dias melhores. Porque realmente, quando Ezequiel foi profetizar naquele vale de ossos secos, o que ele viu? Só. A gente sabe que aquilo ali foi uma visão espiritual, mas mesmo assim, né, a gente tem visões espirituais. A gente pode ver, eu já tive. E aí, o que ele via ali era devastador, né? Isso daria até muito medo, né? Certo? Vale de ossos secos. Quantas caveiras, né? E ele, o que você vê? Ele dizia, profetiza. E quando você fala alguma coisa, você pensa naquilo que você fala. Por isso que é tão cuidado, por isso que temos que cuidar com muito cuidado, pleonasmo aqui, né? Daquilo que a gente pensa. Porque um pensamento pode nos levar a derrotar o nosso dia. Quer ver uma coisa? Quando a gente sonha, comigo acontece isso, quando eu tenho um sonho desagradável, aquilo me vem, aquilo, sabe? Se eu ficar recordando aquilo me traz um sentimento ruim. E onde está isso? Na memória, no pensamento. Então, amados, que hoje e sempre nós não nos esqueçamos. Como diz a Bíblia, os olhos são a janela da alma. Quando nós olhamos para alguém, né, nós podemos fazer tantas leituras. A gente fala, né, as pessoas quando estão falando mentira, quando não estão sendo verdadeiras, elas não olham nos olhos. Elas têm uma dificuldade muito grande de fixar o olhar. Então, realmente, pelo olhar nós sabemos se está triste, se o olhar está caído, se o olhar está de ansiedade, se o olhar está assustado. Nós podemos ver um olhar doce, nós podemos ver um olhar rude, né? Malvado. Então que nós cuidemos.
das janelas da nossa alma, né? E entendermos que as coisas começam de dentro para fora. Aquilo que nós estivermos sentindo lá dentro, ainda que nós nem falemos, nem verbalizemos. Quem olhar para nós, né? Uma pessoa sendo sensível, só uma pessoa agitada demais, que não consegue, não se concentra, aí não vai ter jeito. Mas vamos orar? Ô papaizinho querido, papai santo, tu dizes na tua palavra, Senhor, que o Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti, Deus. Nós queremos, ó Deus, te pedir na manhã deste dia, Deus. Primeiro te agradecer pelo dom da fé, mas te pedir, Senhor, que fortaleça cada dia mais a nossa fé, que trabalhe nos nossos sentidos, hoje de modo especial, né? Os nossos pensamentos, ó Deus, a nossa visão. Ah, Deus. Ajuda-nos a lembrar, ó Deus, a recordar, a não nos esquecer, ó Pai, das tuas promessas sobre as nossas vidas, ó Deus. E trabalharmos diligentemente com os nossos pensamentos, com as nossas palavras que podem se materializar, ó Pai, a fim de que tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, e que nós, buscando a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, nós procuramos saber, ó Deus, ter o conhecimento da tua vontade com relação às nossas vidas, e te pedir forças, ó Deus, estratégias, diligência, para vivermos tudo isso, ó Deus. Ajude a cada um de nós, ó Deus. Se tem alguém que me ouve, que está desesperançado, que se sente frustrado, ah, papai, o Senhor é aquele que refaz, que renova tudo, que nos dá forças, ó Deus. Que não deixe o solitário se sentir sozinho, o doente, ó Pai, esperançoso e sendo cristão, com certeza, Deus, tendo a convicção que o melhor será feito por ele. Manter essa atitude positiva, Deus. Renova, Deus, restaura para a tua honra e para a tua glória cada um daquele, Deus, que tirou os minutinhos dessa manhã para te orar, ó Pai, para estar no devocional conosco, Senhor, para crer, ó Pai, porque o Senhor diz que a fé é um dom e quem não a tem, que a peça, o Senhor dá com prazer. Então aumenta a nossa fé, Deus. Um dia tudo passará, a fé passará, a esperança passará, mas o dom perfeito prevalecerá, porque pelo dom perfeito o universo foi feito e se mantém, e o Senhor nos salvou, Deus, que é o amor. Nos ajude a amar, ó Pai, a te revelar que é por amor na vida de outras pessoas. O fruto do amar, ó Pai, é perdoar, é ter paciência, é ter esperança, Deus, é tolerar, ó Deus, e tantas coisas mais, ó Deus. É sermos o abraço, é sermos o ouvido, Pai, que tantos precisam para falar, ó Pai, sem ser interceptados, sem ser criticados, ó Deus. E às vezes a fala não é só pelo falar, ou o ouvido não é só pelo ouvir, mas o olhar também fala, os gestos falam, Deus. Nos ajude a te revelar, ó Pai, nos mínimos detalhes, com amor, porque tu és amor, aquele que está sofrendo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ó, um beijo, até o próximo vídeo.